Como aplicar os ensinamentos de Jesus no dia a dia? Muitas pessoas admiram Jesus. Elas leem suas palavras, reconhecem a profundidade de seus ensinamentos e sentem que existe algo poderoso em tudo o que ele disse. Mas existe uma pergunta que muitas vezes permanece sem resposta clara dentro do coração. Como viver tudo isso na prática? Porque ouvir os ensinamentos de Jesus é uma coisa. Aplicá-los no meio da rotina da vida é outra completamente diferente. É fácil refletir sobre amor, perdão, humildade e confiança em Deus quando estamos em um ambiente tranquilo, lendo a Bíblia ou ouvindo uma mensagem inspiradora. O verdadeiro desafio aparece quando surgem conflitos, pressões do dia a dia, decisões difíceis e emoções que parecem difíceis de controlar. Como aplicar o ensinamento de amar quando alguém nos ofende? Como viver o perdão quando fomos profundamente feridos? Como confiar em Deus quando as preocupações começam a dominar os pensamentos? Essas perguntas revelam algo importante. Os ensinamentos de Jesus nunca foram destinados apenas para momentos religiosos ou reflexões espirituais isoladas. Cada palavra que ele ensinou foi dada para transformar a maneira como uma pessoa vive todos os dias. Jesus não chamou pessoas apenas para admirar suas palavras. Ele chamou pessoas para viver segundo elas. Nos evangelhos, encontramos um convite claro. Quem ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática é comparado a alguém que constrói a vida sobre uma base sólida, conforme ensinou o próprio Cristo em Mateus, capítulo 7, versículos 24 até 25. Isso significa que os ensinamentos de Jesus não são apenas ideias bonitas. Eles são princípios capazes de transformar decisões, relacionamentos e até a maneira de enfrentar os desafios da vida. Mas existe uma realidade que muitas pessoas descobrem quando tentam viver esses ensinamentos. Conhecer as palavras de Jesus é apenas o começo. O verdadeiro desafio é permitir que essas palavras moldem a vida diária. E é exatamente nesse ponto que surge uma pergunta essencial. Por que tantas pessoas conhecem os ensinamentos de Jesus, mas ainda encontram dificuldade para viver aquilo que ele ensinou? O desafio de viver a fé na vida real. Existe uma diferença profunda entre admirar os ensinamentos de Jesus e viver segundo eles. Muitas pessoas conhecem as palavras de Cristo, reconhecem que são verdadeiras e até sentem inspiração quando as ouvem. No entanto, quando a rotina da vida começa, essas palavras acabam ficando distantes da prática diária. A vida real apresenta situações que testam aquilo que acreditamos. Conflitos surgem dentro da família. Pressões aparecem no trabalho. Decisões difíceis precisam ser tomadas. E emoções intensas começam a influenciar as atitudes. É nesse momento que a fé deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser uma escolha. Jesus sabia exatamente disso. Por essa razão, ele ensinou algo que revela um princípio essencial da vida espiritual. Nem todo aquele que ouve suas palavras realmente vive segundo elas. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 26, Jesus compara quem apenas ouve seus ensinamentos, mas não os pratica, a alguém que constrói sua casa sobre a areia. Essa imagem revela uma verdade profunda. Uma vida construída apenas sobre conhecimento espiritual não permanece firme quando surgem as dificuldades. O verdadeiro fundamento aparece quando a palavra começa a moldar as atitudes diárias. Viver a fé significa permitir que os ensinamentos de Jesus influenciem decisões pequenas e grandes. Significa responder de maneira diferente
diante das situações que antes provocavam reações impulsivas. Esse processo não acontece de um dia para o outro. Ele começa com uma mudança interior que altera a maneira como a pessoa enxerga a própria vida. E é exatamente aí que surge a próxima pergunta importante. O que Jesus realmente esperava quando ensinava essas verdades? O que Jesus realmente esperava quando ensinava? Quando Jesus ensinava, ele não estava apenas transmitindo informações espirituais. Seu objetivo nunca foi formar pessoas que apenas acumulassem conhecimento religioso. O que ele buscava era algo muito mais profundo: transformação. Jesus desejava que suas palavras alcançassem o coração e mudassem a maneira como as pessoas pensam, sentem e vivem. Por isso, grande parte de seus ensinamentos não se limitava a regras externas. Ele frequentemente direcionava a atenção para aquilo que acontece dentro da mente e do coração. No Sermão do Monte, registrado em Mateus capítulos 5 até 7, Jesus mostrou que a vida espiritual verdadeira começa no interior. Ele ensinou que a raiva no coração pode ser tão destrutiva quanto a agressão exterior, que o orgulho pode afastar alguém de Deus e que a pureza interior é tão importante quanto as ações visíveis. Esses ensinamentos revelam algo essencial. Jesus não estava apenas interessado em comportamentos corretos diante das pessoas. Ele queria que seus seguidores desenvolvessem um coração alinhado com os valores do reino de Deus. Isso significa que aplicar os ensinamentos de Jesus começa com uma mudança de perspectiva. Antes de transformar as ações, a palavra começa a transformar a maneira de pensar. Quando essa mudança interior começa a acontecer, as atitudes começam a refletir uma nova direção. Aquilo que antes parecia difícil começa a ganhar um novo significado. E é exatamente nesse ponto que surge o primeiro caminho prático para aplicar os ensinamentos de Jesus na vida diária. Primeiro caminho prático: alinhar o coração antes das ações. Muitas pessoas tentam aplicar os ensinamentos de Jesus começando pelas atitudes exteriores. Elas procuram mudar comportamentos, controlar reações e agir de forma diferente nas situações da vida. No entanto, Jesus mostrou que a verdadeira transformação começa em um lugar mais profundo. Ela começa no coração. Jesus ensinou repetidamente que aquilo que governa as atitudes nasce primeiro dentro da mente e das intenções. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19, ele explicou que muitas atitudes que aparecem na vida têm origem no interior da pessoa. Isso significa que viver os ensinamentos de Jesus não é apenas tentar agir corretamente, é permitir que o coração seja moldado pela palavra. Quando alguém começa a alinhar o coração com aquilo que Cristo ensinou, as atitudes começam a mudar de forma natural. A maneira de reagir às pessoas muda. A forma de lidar com conflitos muda. Até mesmo a maneira de enxergar as dificuldades começa a se transformar. Esse alinhamento acontece quando a pessoa começa a refletir sobre suas motivações, seus pensamentos e suas intenções diante de Deus. É um processo em que o coração aprende a buscar a vontade de Deus antes de reagir impulsivamente às circunstâncias. Com o tempo, aquilo que antes era apenas um esforço para agir corretamente se torna parte de uma nova maneira de viver. E quando o coração começa a ser transformado dessa forma, algo importante começa a acontecer nos relacionamentos com outras pessoas. Segundo caminho prático: praticar amor e perdão no cotidiano.
Depois que o coração começa a ser alinhado com os ensinamentos de Jesus, o próximo lugar onde essa transformação se torna visível são os relacionamentos. É no convívio com outras pessoas que a fé deixa de ser apenas uma convicção interior e passa a ser demonstrada de forma concreta. Jesus colocou o amor no centro de seus ensinamentos. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, ele disse que seus seguidores deveriam amar uns aos outros da mesma maneira como ele os havia amado. Essa declaração revela que o amor ensinado por Cristo não é apenas um sentimento agradável. Ele é uma decisão que se manifesta em atitudes. No dia a dia, isso aparece em situações simples e também em momentos difíceis. Amar pode significar tratar alguém com respeito quando existe discordância. Pode significar responder com calma quando surge uma provocação. Em alguns casos, amar significa escolher perdoar, mesmo quando o coração ainda está ferido. O perdão ocupa um lugar essencial nesse processo. Jesus ensinou que guardar ressentimento aprisiona o coração, enquanto o perdão abre espaço para a restauração. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, ele mostrou que o perdão não deve ser limitado, mas praticado com generosidade. Aplicar esse ensinamento no cotidiano transforma profundamente a forma como lidamos com conflitos. Em vez de reagir com orgulho ou vingança, o coração começa a escolher caminhos que preservam a paz e refletem o caráter de Cristo. E quando esse princípio começa a ser vivido, surge um terceiro aspecto essencial para quem deseja aplicar os ensinamentos de Jesus em todas as áreas da vida. Terceiro, caminho prático: confiar em Deus nas decisões diárias. Depois que o coração começa a ser transformado e os relacionamentos passam a refletir o amor e o perdão ensinados por Jesus, surge um terceiro aspecto essencial para viver os ensinamentos de Cristo no dia a dia: aprender a confiar em Deus nas decisões da vida. Muitas pessoas vivem tentando conduzir tudo apenas pela própria lógica, pelas emoções do momento ou pelas pressões das circunstâncias. No entanto, Jesus ensinou que a vida espiritual envolve algo mais profundo: confiar que Deus continua guiando aqueles que caminham com Ele. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus ensinou que buscar primeiro o reino de Deus traz direção para todas as outras áreas da vida. Esse princípio mostra que as escolhas diárias não precisam ser feitas apenas com base na ansiedade ou no medo do futuro. Confiar em Deus nas decisões significa apresentar caminhos diante do Senhor, buscar sabedoria na palavra e permitir que a consciência seja guiada pelos valores do reino de Deus. Esse princípio aparece em decisões simples da rotina: a maneira de lidar com desafios no trabalho, as escolhas feitas dentro da família, a forma de reagir quando surgem oportunidades ou dificuldades inesperadas. Quando alguém começa a incluir Deus nessas decisões, algo importante acontece. A pessoa deixa de carregar sozinha o peso de tentar controlar tudo e passa a caminhar com a confiança de que Deus continua conduzindo sua história. E quando esses ensinamentos começam a ser vividos no cotidiano, uma transformação profunda começa a acontecer dentro da vida de quem decide seguir esse caminho. Um caminho que começa com pequenas decisões. Aplicar os ensinamentos de Jesus no dia a dia não começa com mudanças grandiosas ou momentos extraordinários. Esse caminho começa com decisões simples que são feitas todos os dias, muitas vezes em situações que parecem pequenas, mas que revelam a direção do coração. O primeiro passo é alinhar o coração antes das ações. Jesus mostrou
que a verdadeira transformação começa no interior. Quando os pensamentos, intenções e motivações começam a ser moldados pela palavra de Deus, as atitudes passam a refletir essa mudança. O segundo caminho prático aparece nos relacionamentos. Amar e perdoar no cotidiano é uma das formas mais claras de viver aquilo que Jesus ensinou. Isso significa escolher responder com graça, em vez de reagir com orgulho. Escolher restaurar, em vez de alimentar ressentimentos. O terceiro caminho acontece nas decisões diárias. Confiar em Deus em cada escolha transforma a maneira como enfrentamos a vida. Em vez de viver guiado apenas pela ansiedade ou pelo medo do futuro, o coração aprende a caminhar com a segurança de que Deus continua conduzindo cada passo. Esses três caminhos mostram que seguir os ensinamentos de Jesus não é algo distante ou reservado para momentos espirituais especiais. É um estilo de vida que começa nas atitudes mais simples e se revela na forma como pensamos, nos relacionamos e tomamos decisões. E quando essas escolhas começam a fazer parte da vida, algo novo começa a crescer dentro do coração. A fé deixa de ser apenas uma ideia e passa a se tornar uma maneira real de viver. Agora surge uma pergunta que cada pessoa precisa responder dentro de si. Os ensinamentos de Jesus fazem parte apenas daquilo que você admira ou já começaram a transformar a maneira como você vive todos os dias?